Essa é a nossa pauta, é uma pauta muito importante. É a primeira vez que a gente vai dar um destaque para esses alimentos e a gente vai explicar o que acontece com a nossa flora intestinal. Você sabe quais são os alimentos pré-bióticos e os probióticos? Quais as principais diferenças e por que a gente tem que consumir? Quem vai contar tudo mais uma vez é o nutrólogo querido, doutor André Weinert. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom, um beijo para sua irmã, pro nenê, que eu já vi foto, tá a coisa mais linda, seu sobrinho. Doutor, falamos há pouco tempo, acho que foi na sexta-feira, sobre fibras. A gente explicou a diferença de fibras solúveis, fibras insolúveis. Agora, quando a gente fala de probióticos e pré-bióticos, são coisas completamente diferentes das fibras? Vamos fazer assim que os pré-bióticos, alguns deles fazem parte das fibras, a gente conta como fibras, né? Agora, probióticos são uma outra classe de substâncias, né? Entendi. E para a gente entender tudo, acho que até a fibra, ou como a gente sempre discute alimentação, tudo a gente tem que entender, primeiro, acho que o que é a nossa flora intestinal, para que ela serve, como que ela funciona. Perfeito. Quantas bactérias, acho que ninguém tem muita noção nem de quantas bactérias a gente tem. Menor noção. A gente tem por volta, Carol, só para você ter uma ideia, de 100 trilhões de bactérias no nosso... 100 trilhões? Sim, no nosso intestino. Nem dá para saber que número é esse, né? 100 trilhões de bactérias. A gente tem mais bactéria, 10 vezes mais bactéria no intestino do que células no corpo. Sério? Sim. É uma média assim. Uau! E são bactérias boas? Benéficas. Então, são bactérias que giram em torno de 500 a 1000 espécies diferentes de bactérias, ou seja, nossa flora intestinal é riquíssima, né? E que elas agem em simbiose com o nosso corpo, ou seja, elas sempre agem de acordo uma com a outra, elas têm que ter um equilíbrio. Se você tiver um equilíbrio na flora intestinal, na nossa microbiota, né, que é o termo que a gente usa, a microbiota equilibrada vai trazer um monte de benefícios. Inclusive, a nossa microbiota hoje é uma das partes mais estudadas em congressos, não só de nutrologia, nutrição, mas de cirurgia, gastroenterologia. Ela é muito estudada porque o nosso intestino hoje já é reconhecido como o principal órgão imunológico do nosso organismo. Então, se não tiver uma microbiota, uma flora intestinal equilibrada, uma flora intestinal em condições de manter esse equilíbrio, provavelmente a nossa parte imunológica, aparecimento de doenças, não só constipação, não só diarreia, mas outras doenças, né? Inclusive a gente vai acabar comentando aqui, mas está ligado ao aparecimento de câncer, de absorção de vitamina, de um monte de coisa que está ligado justamente à nossa microbiota. Então ela é de super fato, importante. O intestino é nosso segundo cérebro mesmo. O intestino, para você ter uma ideia, dos nossos órgãos, ele é o segundo de maior extensão em relação à absorção, a área de absorção. São mais ou menos, se a gente abrisse o nosso intestino, são mais ou menos 250 metros quadrados de área de absorção. Então, é muita coisa, é o segundo do nosso organismo. Então, no nosso intestino, ele é responsável por absorver nutrientes, por absorver vitaminas, por absorver minerais. Então, tudo aquilo que a gente consome é absorvido no nosso intestino. E a nossa microbiota, os micro-organismos que habitam, que vivem lá, eles têm que estar justamente bem acoplados, num equilíbrio, justamente para não ter nenhum problema de desabsorção, de aumento de bactérias patogênicas, bactérias que fazem mal, então eles vão combater. Então, eles vão agir. Não só, o intestino não está ali só para realmente fazer o bolo de fezes, a gente evacuar ou absorver água, absorver menos água. Mais do que isso. É muito mais complexo. O intestino hoje é muito mais complexo do que se imaginava um tempo atrás. E por isso que hoje ele é tão estudado, por isso que hoje ele é tão questionado. E dentro mesmo dessa microbiota que a gente vai falar do nosso intestino de uma forma geral, muita coisa não se sabe ainda. Muita coisa está em estudo, muita coisa não se sabe como age, se sabe que tem alguns benefícios, muitas coisas estão se descobrindo hoje, né? Então, assim, é uma pauta, acho que é legal para a gente entender realmente, assim, sair um pouco daquela coisa, teve diarreia, toma aquele remedinho que é uma bactériazinha. Com certeza. Eu vou tomar os alimentos são os ou principais. cair naquela da propaganda, olha, toma um iogurte que ele vai fazer bem. Por que ele vai fazer bem? Vamos lá, então vamos explicar. Como que funciona essa flora intestinal que você estava dizendo? Onde ficam essas bactérias? Essas bactérias, elas vão ficar, a maioria delas, mais ou menos cerca de 10 trilhões, mais ou menos isso, vai estar alocada no nosso intestino grosso, que é a maioria. Mas a gente tem bactéria também
no nosso intestino delgado, mas na porção final dele, já perto do intestino grosso. Ah, entendi. Né? E muda-se os tipos de bactérias que habitam. Então, assim, como a gente conversou, são várias espécies, né, de bactérias, essa microbiota. Então, as duas principais famosas que a gente sempre ouve falar, que são os lactobacilos e as bifidobactérias. Né? Tá. Aquilo que a gente ouve falar que tem nos lácteos. Nos iogurtes. Isso, nos iogurtes, naqueles famosos, desde criança que a gente toma, que tem os lactobacilos, né? Os lactobacilos, geralmente, eles habitam mais a porção final do intestino delgado, né, mais perto do intestino grosso, e as bifidobactérias geralmente estão mais no nosso colo, no nosso intestino grosso. Tá. Mas a gente tem vários, tem algum pouco também dessa microbiota no intestino delgado, na porção mais proximal, que a gente chama, no começo do nosso intestino, mas como essa parte do intestino ela muda demais, ela não consegue se fixar muito a microbiota lá, então tem menos bactérias nessa região. Entendi. Já no intestino grosso, que é onde vai ter mais fermentação, onde vão ocorrer algumas outras coisas químicas que vão ocorrer ali, algumas absorção de vitaminas, absorção de nutrientes, né? Então, nessa região do nosso colo que estão mais concentrada essa quantidade de bactérias e alguns tipos de bactérias dessa microbiota. Mas, assim, quando a gente vê alimentos, então, que oferecem, né, que são enriquecidos e tal, com esses pré-bióticos ou probióticos, que você já vai contar qual a diferença entre eles. Tá. É necessário que a gente ingira, então, isso pelo menos todos os dias? Ou essas bactérias que a gente já tem, elas não morrem, elas estão ali e elas vão se renovando, mesmo que a gente não coloque na alimentação? O ideal é a gente sempre colocar na alimentação, a gente sempre ter, porque os alimentos, a gente vai falar mesmo de as fibras que já foi comentado, mesmo alguns alimentos pré-bióticos, a gente tem uma facilidade, uma disponibilidade no mercado de comer, né? A gente consome geralmente alimentos que têm probiótico junto, mas mesmo que você não consuma sempre, a flora ela vai se renovar. Tá. É claro que isso vai depender demais, a flora ela depende mais de fatores daquilo que você come, então do tipo de dieta. Se você dentro da sua dieta faz uma dieta mais balanceada, se você consome muita fritura, se você consome muito alimento com conservante, com corante, então tudo isso vai alterar o pH. O pH, o que é? A acidez da nossa flora, do nosso intestino. Isso é o problema. Altera demais. Então são vários fatores que alteram. Então dieta rica também em fibra vai alterar também a flora bacteriana. Tá. Né? O uso de medicamentos altera a flora bacteriana. Então são vários fatores externos que podem alterar a flora bacteriana. Então, assim, para eu entender, a gente tem que alimentar essas boas bactérias. Exatamente. Para elas ficarem vivas e fortes. Exatamente. Pode ter algum tipo de remédio, como você citou, que pode diminuir a ação dessas boas bactérias. Mais ou menos isso. Um que todo mundo toma, às vezes indiscriminadamente. A gente ouviu falar de probiótico, a gente falou de pré-biótico, a gente vai falar de simbiótico e tem o famoso antibiótico. É verdade. Então, por exemplo, o antibiótico, ele prejudica. Ele pode ter alguns antibióticos, que o antibiótico ele tem a sua função para pegar algumas bactérias patogênicas, algum tipo de doença, mas muitas vezes alguns antibióticos, eles também atacam as bactérias benéficas, as bactérias. Então, você já ouviu falar, por exemplo, que muita gente que toma um antibiótico começa a ter uma diarreia, por exemplo, começa a ter algum processo por causa dessa alteração da flora bacteriana. Corticoides muitas vezes alteram também a flora bacteriana. Então, tem algumas medicações também que podem estar. Então, são vários fatores externos que acabam alterando a nossa flora bacteriana. Tá. E isso pode ser maléfico para o nosso organismo. Então é sempre bom a gente manter essa microbiota, essa flora bacteriana em dia, equilibrada, numa porção boa, né, numa quantidade razoável. Então consumir a porção de iogurte, de uma bebida láctea enriquecida com lactobacilo, com bifidobactéria. Existem também, eu trouxe para mostrar, comprimidos em pó. Você acha, se você é um... Dá para manipular isso? Dá para manipular. Aí aqui teria o quê? Lactobacilos? Isso, dá para você comprar, tem até medicamentos em farmácia já com pré-biótico e probiótico juntos, são os simbióticos, que é outra classe, mas você consegue comprar medicamentos para controle, por exemplo, de uma diarreia, que são probióticos. Você consome em cápsulas, você consome em pó. Você compra, ou vem numa lata, ou vem em sachê, que você mistura na água, mistura no suco e toma. Ai, que legal! Porque esses probióticos, eles não é assim, mesmo quando vai se colocar numa bebida láctea, ou vai fazer medicação, que são essas bactérias que são colocadas na alimentação, não é colocado de qualquer jeito, são bactérias
que já tem os estudos já feitos, então eles têm que resistir. Por exemplo, vamos falar aqui do iogurte, por exemplo. Então, esse iogurte é enriquecido com bifidobactéria. Essa bifidobactéria, tem que se manter viva. Tem que se manter viva, tem que se manter na prateleira, tem que se manter viva. Tem um pH aqui dentro do leite, uma acidez do leite. Quando a gente toma, muda-se a acidez, ele tem que sobreviver a essa mudança de acidez. Tem que sobreviver a mudança de acidez do nosso estômago. Ela tem que atravessar o micro-organismo que está aqui dentro, essa bactéria, ela tem que atravessar o trato gastrointestinal inteiro, vivo, e chegar lá embaixo para poder agir. Então tem algumas etapas que tem que ser seguidas para poder ser colocado e realmente se chamar isso de um probiótico e ter os efeitos benéficos. A Anvisa aqui regulamenta tudo isso. Regulamentado pela Anvisa. Não então adianta... é importante. Se está lá na prateleira e está falando que tem, é porque tem e é porque tem efeito, porque senão não estaria. Não adianta, por exemplo, você colocar um micro-organismo que você vai consumir, ele já já está deteriorado, já está morto, já não vai fazer nenhuma função. Não tem porquê. Você pode até piorar o quadro. E agora o doutor André vai explicar a diferença de prebióticos, probióticos, simbióticos, tá? Que confusão que isso faz na nossa cabeça. Vamos tirar essa confusão. Todos eles são bons. São. Tá. Todos. O que é ruim é o antibiótico que você explicou. É ruim. Para uma coisa. Assim, o antibiótico é ótimo, excelente para se você está uma infecção, estiver bem indicado. Para matar bactérias ruins. Agora ele pode eventualmente algum tipo de antibiótico atacar também a flora bacteriana, a flora intestinal, essa microbiota. Entendi. Mas também jamais aqui vamos falar que se deu, vamos suspender e não se toma antibiótico. Não. Tem que tomar para resolver os problemas, né? Mas tem muita gente que gosta de se medicar e às vezes já tem um antibiótico que sobrou de outra vez em casa e começa a tomar. Isso está errado. Totalmente errado. Nem pensar, gente, orientação do médico, né? Só com receita médica, até porque antibiótico, outros problemas, não só esse da flora, você cria resistência, então você depois vai ter infecções e não vai adiantar mais tomar antibiótico. Verdade. Então, antibiótico bem indicado, tem que ser tomado, né? O que a gente comentou aqui é que alguns deles realmente podem afetar a flora bacteriana, tirar esse equilíbrio, então dá uma desequilibrada e esse desequilíbrio acaba se refletindo numa diarreia, por exemplo. Entendi, mas, isso pode acontecer. Tá? Não que seja ruim, o antibiótico tem que tomar. Tem que tomar quando tiver problema, mas com orientação, a gente de tomar antibiótico que sobrou de um outro problema que você teve, aí você lembrou, tem lá na gaveta, vou tomar, pelo amor de Deus, antibiótico é bem sério. Isso é muito comum. Vamos lá, probióticos. Vamos começar do pré? O pré. Então, pré-bióticos. Vamos lá. Pré-bióticos são substâncias que não são digeridas pelo nosso organismo, que vão passar diretamente, não são diferente do probiótico, são micro-organismos vivos. Os pré-bióticos são substâncias que não são micro-organismos, que atravessam a nossa trato gastrointestinal sem sofrer digestão. Então, alguns carboidratos, né, são probióticos, são celulose, tem alguns outros como inulina, frutóligosacarídeos, são alguns que entram até na pauta de fibras, que eles não são digeridos pelo trato gastrointestinal, eles atravessam e aí junto com a flora bacteriana ele vai produzir algumas substâncias que vão ativar a produção de bactérias boas, vão ativar a produção de substâncias benéficas para essa microbiota intestinal. Entendi. É como se fosse, entre aspas, o alimento do probiótico. O probiótico, eles já são os micro-organismos propriamente dito vivos, que também vão atravessar a mucosa, vão atravessar a barreira do trato gastrointestinal, então vão atravessar o nosso estômago, também não vão sofrer nenhum processo de quebra como no pré-biótico, no pH gástrico. Ou digestão. Digestão, nada. Eles vão atravessar e vão também chegar na porção final do nosso intestino delgado ou no nosso intestino grosso. E chegando lá, eles vão produzir essas consequências benéficas, né? Então, por exemplo, consequências benéficas do probiótico. Ele vai ajudar, ele aumenta a biodisponibilidade, ou seja, a absorção e até a formação de algumas vitaminas, como vitamina K, como vitamina B12, como a vitamina B9, que é o ácido fólico, vitamina B1, vitamina B6. Eles ajudam a combater o aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de cólon. Né? Eles ajudam na absorção e aumentam a biodisponibilidade de cálcio, magnésio, de ferro. Olha só, é muito importante. Não é simplesmente o fato de ser uma microbiota, vou tomar o leite, iogurte, não vou. Então envolve muito mais coisa. O assunto é muito mais amplo
né, do que simplesmente um copo de iogurte. Mas os alimentos que a gente encontra probióticos e quais os alimentos que a gente encontra pré-bióticos? Os alimentos probióticos Daqui a pouco tem perguntinha do Twitter, hein, gente? Já vou fazer, tá? Geralmente os alimentos probióticos estão nas bebidas lácteas, né? Então eles podem acrescentar algumas, dentro da indústria eles acrescentam ou junto com o fermento lácteo ou depois da fermentação eles acrescentam, ou só na hora do invase eles acrescentam, vai depender muito do tipo de micro-organismo que eles vão colocar. Tá. Né? Então geralmente nas bebidas lácteas, que nem esse aqui já está até escrito, né? Que é a bifidobacterias. Ó, tem aqui na embalagem, é legal a gente olhar a embalagem, né? Sempre olha a embalagem, porque geralmente vem escrito. Nos iogurtes também, ó, bifidobacterias. Bifidobacterias. Né? Animales, que é um tipo de bifidobacterium. Tá? Que legal. Agora, e os pré-bióticos? Os pré-bióticos, geralmente a gente pode encontrar em alguns alimentos, como na banana, como no tomate, no alho, na cebola, no trigo, na cevada, na beterraba. São carboidratos, então, Isso, normalmente carboidratos. Geralmente, alguns são carboidratos, mas geralmente são substâncias, se não são carboidratos, são semelhantes ao carboidrato, Entendi. mas que não são digeridos, não são absorvidos. Né? Então eles passam direto pelo trato gastrointestinal e lá embaixo eles vão formar uma substância chamada ácido graxo de cadeia curta que vai produzir outra substância que vai auxiliar na melhora da nossa microbiota. Tá. Então eles agem em simbiose. Agindo em simbiose vem essa outra palavra que chama simbióticos. É muita confusão pra gente, né? São tantas coisas que a gente tem que aprender, mas essa... É fácil essa. É fácil essa. Fácil, então, o que é o simbiótico? Simbiótico nada mais é que o probiótico com o pré-biótico. É uma soma, é a junção dos dois. Exatamente. Então, geralmente a gente encontra em medicações, existem medicações simbióticas. Né? Então, pacientes, no hospital a gente usa bastante no hospital, bastante. Então, pacientes que estão com antibióticos, estão com alguma deficiência de fibra ou por algum motivo, a gente pode usar o simbiótico, que o simbiótico ele vem com os lactobacilos, bifidobactérias, bem numa concentração adequada, e junto dele vem um pré-biótico, uma fos, uma inulina, alguma coisa, que quando você oferta os dois juntos, esse pré-biótico junto com o probiótico, ele potencializa a ação do probiótico. Entendi. Então, é uma classe que a gente usa geralmente em medicamentos, mas que se acha em farmácia, é muito fácil achar em farmácia. Olha que legal. Mas ele é, assim, é recomendado, por exemplo, consumir diariamente ou não? Olha, as recomendações sempre tem que ter uma orientação médica, passar por exames, ver se tem alguma indicação ou não. Ele geralmente não tem nenhuma contraindicação. O que pode acontecer é de pacientes que já consumam muita fibra no seu dia a dia. Conforme você aumenta, se você ultrapassar a quantidade de fibra recomendada por dia, de 25 a 30 gramas por dia de fibra, se você ultrapassar isso demais, você pode ter desconforto, cólica, então você pode ter alguns problemas pelo excesso de fibra. Então tem que ter orientação. Então tem que ter orientação, tudo direitinho, mas não é difícil. Não é difícil, a gente já conheceu todos. Vamos ver com a perguntinha do Twitter? Vamos. De quem que é a nossa perguntinha? Vamos colocar na tela, que eu sei que chegaram várias e agora a gente tem aqui, ó. Rendel Dantas, um beijo para você. Leites fermentados ajudam nessa reposição de probióticos? Não. Os leites fermentados geralmente já são os iogurtes, né? Já vem eles colocam fermento e colocam alguma bactéria. Ou se você pode colocar só fazer só o leite fermentado mesmo, eles auxiliam na formação de ácidos graxos, ele melhora a reformulação dessa flora, dessa microflora, dessa microbiota. Então eles ajudam. Então é recomendado, mas nos iogurtes geralmente já vem junto dessa fermentação, já é feita também a colocação desses probióticos dentro deles. E nos leites, leite mesmo, leite desnatado? Eles geralmente não. Geralmente não. O que tem, importante a gente os leites, sempre dá uma olhada. Geralmente esses leites de vaca, os leites que a gente compra no mercado, eles não são acrescidos de probióticos, a não ser que você compre um mais específico, alguma coisa que você queira crescer de alguma fórmula, ou mesmo na fórmula infantil, muitas vezes tem acrescido de fibras, de prebióticos para ajudar, né? Porque vale falar que, por exemplo, na criança, a formação da
dessa microbiota, ela amadurece com a criança mais ou menos 4 anos de idade. Nossa, então, até 4 anos de idade tem a formação. Então, por isso que é importantíssimo nessa primeira fase, na infância, uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Porque é ela que vai definir, né, realmente essa flora, uma flora mais saudável. Então, essa definição dessa flora, da saúde do intestino da criança está muito ligada à alimentação dela até o 4º ano de vida. Entendi. Então, acho que é uma coisa muito legal que as pessoas geralmente não têm essa ideia, né? E o idoso, depois de 70 anos, também começa a ter de novo essa troca. Então a gente tem a formação dessa microflora até 4 anos de idade, amadurece, a gente passa até a 7ª década de vida. Depois da 7ª década de vida, geralmente começa a se trocar também essa microflora por outras bactérias, geralmente bactérias às vezes mais patogênicas, então geralmente o idoso começa a ter mais problema intestinal. Ou ter muita diarreia. Exatamente, por causa disso. Começa a trocar. Então o ideal consumir o iogurte diariamente. Consumir, não tem nenhum problema, não. Olha, gente, quem tem então acima dos 70 anos, quem notou aí uma mudança, isso é normal. É normal e vá atrás também para correr, para não ter nenhum prejuízo a longo prazo, não ter nenhum outro problema infeccioso, de uma infecção intestinal, nada disso, porque da mesma forma que o idoso começa a trocar essa microflora intestinal, começa a ser suscetível a algumas doenças e a gente sabe que o idoso pegar uma infecção, alguma coisa, geralmente isso aí se potencializa e o risco de ter problemas é maior. Entendi. Né? Então, Doutor André, gente, muito legal, porque às vezes a gente vê lá, né, nos produtos prebióticos, probióticos, não sei o que lá, a gente fala, meu Deus, mas pra que serve? Por que eu tenho que consumir? Hoje o doutor André tirou todas as dúvidas. E só para falar, que eu já estou até sabendo que vai ter, na próxima receita vai ter um prebiótico. Biomassa de banana verde. Vamos fazer uma pauta só sobre biomassa de banana verde? Claro. Uma vez a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que é um assunto que sempre se renova, sempre atual e vale a pena, mais uma vez, a gente falar aqui no programa. Porque o pessoal de casa está começando a conhecer agora, até porque está entrando mais nas receitas. Doutor André vai voltar para a gente falar da biomassa. Fechou? Fechado. Porque a Ângela Festa, que é a nossa culinarista de hoje, olha, ela arrasa nas receitas com biomassa e daqui a pouquinho ela vem chegando. O molho, a carinha dela, o molho de shiitake, você não perde por esperar daqui a pouquinho. Doutor André, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. O prazer é meu. Quem tiver dúvida, saber mais sobre esse assunto, pode entrar no site www.nutrologisaude.com, nutrologisaude.com e no Insta do Dr. André, André_nutrólogo. André_nutrólogo, ele responde sempre com o maior carinho, porque eu já vi. Com certeza. Obrigada, Obrigado, viu? Carol. Um beijo. Até mais. Até a próxima. Obrigado.